Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos ao Conexão ID de hoje. E eu já estou com a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12. E hoje, na sequência de ensinamentos para obreiros, para os missionários do projeto Igreja para Todas as Nações, e também para todos os novos convertidos que vão precisar crescer na graça e no conhecimento do Senhor e também se transformar nos futuros ganhadores de almas, nos futuros missionários da igreja, que vão estar pregando em suas tribos, em suas etnias, em suas nações. E hoje nós queremos estudar uma matéria importante, que é a importância do trabalho dos missionários. E quem acompanha o nosso ministério sabe que nós temos dois tipos de missionários. Os missionários mantenedores, que são sustentadores da obra, são os que enviam os recursos e permite a oportunidade para que os missionários executores executem a obra. E o objetivo desta divisão é porque os missionários executores precisam de tempo, de energia, de disponibilidade para estar presente nos lugares onde se faz necessário a sua presença. E se ele não tiver a retaguarda de apoio, ele vai ter que prover esta retaguarda. E para prover esta retaguarda, ele vai ter que trabalhar em outras atividades, ele vai ter que fazer tarefas profissionais, seja em canteiros de obras, em machambas, em colônias, em negócios. E este tempo, estas energias diárias que são roubadas do missionário para fazer a obra material, que todos fazem, todos os que não fazem missão, todos os cristãos que não desempenham uma função missionária, eles gastam a maioria do dia em seus trabalhos, cumprindo ordens, cumprindo tarefas, mas tarefas materiais. E o missionário, ele precisa cumprir uma tarefa espiritual, que é ter tempo para fazer a evangelização dos perdidos, o discipulado daqueles que são salvos, para que eles possam trabalhar e exercer a sua característica na sociedade como servos e servas de Deus. Bem, deixa eu explicar. Eu sou o pastor, para quem não me conhece, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos nos últimos 29 anos. Eu estou falando do lado de eu estou falando da frente de uma cabine de montanhas. E por isso que algum tempo você vai ver um carro passando aqui na estrada, né? Vai ouvir um cachorro latindo, como está acontecendo agora, distante, ou um jumento relinchando, porque nós estamos do lado de fora. E esse ambiente de fora nós estamos aproveitando, porque já está começando a esfriar e vai chegar os meses de novembro, dezembro, janeiro, que a gente já não vai poder ficar do lado de fora, porque aqui vai estar tomado de frio e de neve. Bem, e além de ser um missionário, vivendo aqui nos Estados Unidos, eu também sou o coordenador do projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Um projeto missionário que está implantando igrejas, sustentando obreiros e fazendo a obra em diferentes lugares da terra, principalmente do território africano. Nós estamos sustentando missionários, ajudando eles a reconstruir espaços danificados pela guerra, ajudando crianças carentes, órfãs de guerra. E esse é o nosso trabalho. E essas instruções, elas servem para levar uma orientação bíblica aos que estão fazendo a obra de um lado ou de outro. Tanto os missionários mantenedores, que estão no Brasil, aqui nos Estados Unidos, quanto os missionários executores, que estão no fronte da guerra. Em Efésios capítulo 6,
versículo 12, e vamos começar no versículo 10 para que você entenda com mais naturalidade esta instrução. Instrução bíblica. Para quem não sabe, quando o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele estava preso na cidade de Roma, onde ele morreu. E ele escreveu aos crentes da igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E seguindo aqui ele vai falar na armadura de Deus. Mas eu quero destacar bem este versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero falar sobre a importância do trabalho dos missionários. Os missionários são aqueles que são enviados para cumprir uma missão. Por exemplo, pode ter um missionário militar e pode ter um missionário religioso. O missionário militar, ele vai em uma missão militar. O missionário religioso, ele vai em uma missão religiosa. E sobre isso eu quero falar a importância dos missionários. Mas vamos por etapa. Eu considero os missionários, e nós vamos falar da parte religiosa, que é a que nos interessa aqui, pelo fato de nós estarmos falando em um programa de incentivo missionário, de desbravamento missionário, um programa que desvenda as armadilhas que são tramadas contra as missões, que são armadas contra as missões, e principalmente em setores religiosos. Então, missionário é alguém que foi incumbido de uma tarefa, e essa tarefa já foi dada há muito tempo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa tarefa já foi dada quando Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança que foi dada é o trabalho mais importante que existe aqui na Terra. É mais importante do que o trabalho dos médicos, é mais importante do que o trabalho dos bombeiros, é mais importante do que o trabalho dos resgatistas, que resgatam vida humana. Porque o trabalho missionário, ele resgata a alma humana. Ele resgata a alma daqueles que podem passar uma eternidade no céu ou no inferno. Porque, segundo a Bíblia, em João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: todo aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a humanidade já está perdida, ela precisa ser resgatada. E ela só pode ser resgatada através da mensagem que salva. Esta mensagem é o dever dos missionários anunciá-la, pregá-la. Então, missionário é alguém que recebeu de Deus uma missão para cumpri-la no resgate dos perdidos da terra. Por isso que é um trabalho importante. Agora, no sentido exato da palavra, conforme nós entendemos,
Missionário pode ser aquele que vai fazer um trabalho no seu bairro, entregando folheto, e missionário pode ser aquele que ultrapassa a fronteira das nações para pregar a outras tribos, a outros povos, a outros idiomas. E exatamente este trabalho dos missionários que trabalham além fronteiras, que ultrapassam as nações para pregar a mensagem que salva, é um trabalho que tem sido grandemente afetado nos últimos anos, por falta de apoio de retaguarda, por desvio nos valores que seriam para este fim. E isso tem causado um problema muito sério. E exatamente eu quero explicar por que se torna tão difícil o trabalho dos missionários transculturais. Porque, biblicamente, quando o evangelho sai de uma cultura, de uma nação, para adentrar em outra, ele está rompendo uma barreira de principados, de potestades. Porque, se você não sabe, os territórios na terra, eles são divididos por domínios. Por exemplo, eu moro aqui no estado da Virgínia, em uma região montanhosa, que é dividida por condados. Tem várias cidades que são administradas por um condado. Este condado está dentro de um estado, e o estado está dentro de uma nação. E cada estado tem o seu governador, e a nação tem o seu presidente. E em cada um desses condados, em cada um dessas cidades, existe conselhos municipais, existe um prefeito, existe vereadores, existe as pessoas que dominam ali, que recebem o poder para exercer um domínio. É por isso que durante as eleições há uma peleja muito grande de partidos para assumir o poder ou para permanecer no poder. Porque com esse poder administrativo, eles podem montar os seus regimes. Eles podem fazer o que lhes interessa. E olha, eu quero lhe dizer que há regimes que são cruéis. Há regimes que, após os candidatos assumirem o poder, eles trabalharam para implantar um regime comunista, por exemplo, como o da Venezuela. Eles colocam pessoas em ambientes chaves para manter o domínio. São chefias das Forças Armadas, integrantes das Supremas Cortes, para blindar o sistema, porque é um governo que está no poder. Eles colocam militantes partidários em determinados lugares para manter o poder, o regime. Por isso que é difícil, por exemplo, entrar em nações como a Coreia do Norte, vencer regimes como o Irã, porque são domínios que foram centralizados para dominar aquele território. Aqui a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados. Em 2013, eu e a minha esposa estivemos na Europa e nós tivemos a oportunidade de visitar Mônaco, que é um território que fica dentro do território francês, mas é um principado. Fala o mesmo francês, mas é um principado sob um domínio do príncipe de Mônaco. Existe um principado ali, um domínio que foi alcançado de alguma forma para existir aquele principado. É um principado, é um domínio, é um território. No Vaticano, por exemplo, o Vaticano é um pequeno território que está dentro de Roma, mas não é governado pelo presidente da Itália, é governado pelo Papa, ele é o chefe de Estado do Vaticano. É um território pequeno, mas é um principado, um domínio.
E para se invadir este domínio, para se ganhar esse principado, para se vencer esse domínio, é preciso implementar uma guerra. Não se pode vencer um domínio ou um principado se não tiver uma guerra. Porque precisa que a outra parte seja vencida. Se os acordos diplomáticos não derem certo, eles vão ter que usar as armas para o mais forte vencer. Agora, levando para o lado espiritual, a Bíblia está nos dizendo que existe principados, existe potestades. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses principados. Agora, você já imaginou como é difícil o sustento dos missionários? Você já imaginou como o inimigo trabalha forte contra a atuação dos missionários? É muito fácil, por exemplo, no mesmo país, uma igreja estabelecida adquirir força, ofertas, contribuições para se montar uma torre, um templo, uma catedral, um santuário, seja lá o nome que der, um negócio arrogante. Eles conseguem dinheiro para isso e erguem verdadeiros palácios, constroem verdadeiros impérios em um ambiente que já está dominado, em um território, em um principado que já está estabelecido. Porém, quando se trata de enviar valores para o sustento dos missionários em um outro principado, você já imaginou que a coisa é diferente? Que as pessoas assistem, por exemplo, um vídeo como este e faz de conta que está tudo bem, continua do mesmo jeito. Não há um interesse em fazer com que o trabalho dos missionários seja bem-sucedido, porque há um complô do inferno contra isso. E é exatamente por causa disso que a igreja ainda não conquistou os confins da terra. É exatamente por causa disso que a igreja ainda não cumpriu a sua tarefa que foi ordenada por Jesus. Lugares, nações, etnias, tribos que faltam ouvir pela primeira vez a palavra de Deus. Eu não me canso de repetir aqui que 37,5% dos habitantes da terra faltam ouvir pela primeira vez a palavra que salva. E graças a Deus, a coisa está mudando, porque quando eu comecei a falar isso, era 39% que faltava. Porém, a atuação pífia da igreja, o trabalho solitário dos missionários que trabalham por conta própria, como eu, e milhares de outros que foram obrigados a manter-se nos campos, trabalhando, revezando-se entre as suas tarefas em canteiros de obras, em ambiente de construção e os ofícios religiosos. Claro, foi muito difícil, porque no momento que o rebanho precisava de assistência, muitas vezes não podemos dar, porque estava atarefado com serviços materiais, caminhando para pintar fábricas, caminhando para fazer negócios, viajando. Porém, o pouquinho que foi feito valeu a pena, porque cada alma que foi salva vale mais do que o mundo inteiro. Porém, quando eu vejo a minha trajetória e olho para os outros, que nem percebem isso, estão em seus ambientes, tem pastores trabalhando aqui nos Estados Unidos que são excelentes empresários. São donos de empresas de construção, de empresas que colocam piso de madeira, piso de cerâmica, e estão ganhando dinheiro, estão vivendo confortavelmente. Porém, a obra de Deus está sendo feita com o resto de tempo, como se fora um bico. Não são missionários de tempo integral. Agora você imagina o resultado. Igual um jardineiro que não está presente no jardim para dar a manutenção que o jardim precisa. É igual um médico ou enfermeiro que não está presente no momento que o paciente precisa da sua ajuda. E eu falo isso com experiência própria, porque eu já deixei de atender pessoas por estar no alto de uma escada pintando um prédio lá em cima, com horário para subir e horário para descer, cumprindo ordens, cumprindo regulamentos.
e com uma produtividade que tem que ser dada ali porque um capataz está olhando e você está ganhando por hora. No final do dia, um corpo cansado, uma mente alquebrada, não dá mais para nada. Os missionários que estão trabalhando fora, em muitos lugares, estão se sentindo igual aquela laranja que já foi espremida totalmente, porque quem paga o horário do trabalho de um trabalhador braçal, ele retira tudo que pode retirar. Eu comparo igual aquelas pessoas que espremem cana no moinho, passa a primeira vez, a segunda, a terceira, até ficar só o bagaço. É assim que fazem aqui. Agora imagine um bagaço humano para fazer a obra mais importante desta terra. E quando nas igrejas da pátria as instituições estão gastando abusivamente em suas politicagens, em seus luxos, em seus prazeres. Imagina por que tudo isso está acontecendo. Exatamente para que os confins da terra não sejam alcançados. Exatamente para que o trabalho dos missionários não siga avante. E quando nós descobrimos isto, em alguns anos atrás, Deus nos levantou para formar uma plataforma de apoio que operasse como um plano B. Por que plano B? Porque o plano A seria as tesourarias das igrejas, que estão estabelecidas, as secretarias de missões das convenções, treinassem, enviassem e sustentassem os seus missionários. Mas como isso não acontece, e acontece de uma forma rara, lá uma vez ou outra, mas não acontece como deveria. Se acontecesse como deveria, a situação seria outra. Eu nem estaria fazendo esse programa aqui, porque a igreja já teria conquistado os confins da terra. Os missionários estariam apoiados, pelo menos igual o islamismo apoia os missionários deles. E é por isso que eles crescem, é por isso que eles produzem, é por isso que eles ultrapassaram a igreja em conquista de povos e territórios. E eles que vieram depois, surgiram no mundo 610 anos depois da igreja, através das pregações de Maomé em Meca. E eles ultrapassaram a igreja, montaram seus regimes. E nos seus regimes, eles não permitem a atuação dos cristãos. No entanto, mesmo assim, eles têm conseguido alcançar e conquistar nações consideradas cristãs, como o Brasil, que teve até os seus indígenas catequizados pelos jesuítas. Você estudou História do Brasil, eu também. Aqui, na América, um país que foi fundado, colonizado por peregrinos cristãos que fugiam da perseguição religiosa na Europa. Aqui nos Estados Unidos, também, o islamismo já tem mais de 6 milhões de americanos revertidos ao islamismo. Eles falam reverter. No Brasil, eles têm conseguido construir as suas mesquitas, estão dominando. Então, esses principados... e até entenda, quando nós falamos em conquistar os confins da terra, os islâmicos falam em dominar o mundo. Não é só conquistar, é dominar, domínio. E exatamente este domínio que precisa ser feito pelas forças das trevas ou pelas forças da luz. Interessante que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Eles são mais unidos. Como eu falei anteriormente, não falta suporte nem retaguarda de apoio para os missionários islâmicos. E eles são tão organizados que eles montam um apoio até para atender às viúvas e os filhos daqueles que se explodem em suas missões, aqueles que colocam dinamite no corpo. Eles são tão organizados que até eu e você, quando compramos gasolina para abastecer um veículo, se essa gasolina ela não veio da Venezuela ou do Golfo do México, se ela veio de países árabes, como Irã,
Iraque, Arábia Saudita. Esse petróleo que nós estamos usando, parte dos lucros deste petróleo vai para a causa islâmica. Agora, por que falta recurso para as missões? Porque existe principados atuando em territórios. E quando nós descobrimos isso, nós montamos uma plataforma de apoio para fazer diferente. Se o plano A de apoio aos missionários não está funcionando, vamos fazer um plano B. Qual é o plano B? Juntar cristãos que amam a causa missionária em diversas partes do mundo, em um só projeto, evangelizar o mundo. Porque se líderes convencionais, se pastores, a maioria deles, eu não generalizo, entenda isso. Existem pastores que são sinceros e estão fazendo a obra, e eu quero me aliar a eles. Mas existe a maioria que usa o ministério apenas como um cabide de emprego, para que os seus interesses sejam realizados, interesses financeiros, seus carros, suas mansões e, por final, a sua posteridade, as dinastias religiosas. E nós temos que denunciar isso, porque está errado. Mas além de denunciar, nós temos que formar um plano B, porque se nós lemos Bíblia, nós entendemos que essa situação não vai mudar. Pelo contrário, a situação só vai piorar com a multiplicação da iniquidade, multiplicação e proliferação de profetas falsos, o amor de muito esfriando, tudo aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, na própria liderança religiosa, com homens avarentos, amantes de si mesmo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Eles vão continuar enganando e sendo enganados. E vai continuar um rebanho de incautos seguindo até o inferno. Até que eles cheguem na prestação de conta e vão prestar conta, e Jesus vai dizer: eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, rodopiamos, caímos no chão, falamos de Bíblia, nem vos conheço. Então nós resolvemos, no projeto Igreja para Todas as Nações, unir pessoas que amam a causa missionária. Donas de casa, operários, aposentados, empresários, profissionais liberais, para juntar recursos e oferecer esses recursos para que eles sejam diretamente utilizados na causa missionária. E isso tem feito a diferença na África nos últimos anos, com pessoas que foram batizadas no Oceano Índico, nos rios de Moçambique, e eu falei aqui até no balde. Nossos obreiros batizaram mais detentas que se converteram em uma colônia penal dentro de um balde. É claro, com a água renovada, sendo renovada cada vez, mas foram batizadas, porque não tinha outro lugar para batizar. As pessoas estão se convertendo, estão sendo batizadas, através deste trabalho. Porém, o nosso desafio e a nossa proposta para servos e servas de Deus ao redor do mundo é ampliar o alcance deste trabalho. Porque quanto mais missionários mantenedores nós tivermos para enviarem as suas contribuições para projetos missionários, mais nós podemos fazer através dos missionários executores que estão executando a tarefa. Estão indo nos vilarejos, nas colônias de pescadores, nas tribos, em lugares difíceis da terra. E eu sempre digo, hoje, com os recursos que a internet nos proporciona, como este que vocês estão vendo aqui, nós temos a oportunidade de falar desta mensagem. Nós temos a oportunidade de prestar conta do que está sendo feito. Nós temos a oportunidade de enviar e receber valores com uma velocidade incrível.
Por que não vamos aproveitar isso para vencer principados, potestades das trevas que operam nos lugares celestiais? É claro que quando nós falamos em realizar missão ou fazer missões, sempre se pensa na característica de cada um daqueles que tem que sair para ir aos lugares distantes da terra. Porém, no projeto Missionário Igreja para Todas as Nações, você pode realizar missão sem sair da sua zona do conforto. Porém, o que tem que sair da sua zona do conforto são os recursos que você pode gerar para a causa missionária. São recursos que podem chegar na mesa dos missionários, na mesa de crianças carentes que vão ser alimentadas, nas reconstruções de lugares danificados pela guerra, nas reconstruções de ambientes que precisam ser modificados para que aqueles que são batizados, eles tenham seu lugar de adoração. O projeto Igreja para Todas as Nações trabalha em zonas de catástrofes, de guerras, com o que eles chamam lá de deslocados. São refugiados que moram em acampamentos, que perderam tudo nas guerras ou nas catástrofes como os tufões que devastaram a costa de Moçambique. Nós começamos trabalhando com este povo num lugar chamado Chuíba, que depois foi transferido para Miese, onde nós compramos um terreno e erguemos a nossa congregação. Ajude-nos a fazer missão antes que seja tarde demais. Ajude o projeto Igreja para Todas as Nações a conquistar territórios. Porque nós estamos unindo esforço. Porque sabemos que o tempo está terminando. E aqueles que vão se destacar para fazer missão, eles vão ter que se apresentar. Eles vão ter que unir as forças para fazer muito mais. E nós queremos montar grupos de apoio. Grupo de apoio em escritórios, em igrejas, em secretaria de missões, que você pode participar. Faça isso e o nome do Senhor será glorificado. Há um site descrito aí na tela, anc3.org. É o site da nossa missão. Entre no site, veja o que nós estamos fazendo e participe. Porque lutando contra principados e potestades, a sua ajuda, o seu apoio, o seu talento, os seus dons e o seu amor e paixão pelas almas pode ser o que nós estamos precisando para fazer muito mais e melhor nesta missão. Que Deus vos abençoe.